Olá, amigos, a paz, irmãos. Quero trazer hoje um conteúdo especial a vocês, porque muitas pessoas falam acerca de salvação, mas poucas pessoas explicam o que é a salvação. Então, para sua compreensão, eu gostaria de dar a você 6 aspectos do que é a salvação. O primeiro aspecto da salvação é ser filho de Deus. Então, por causa do pecado, nós somos criaturas de Deus. A salvação, então, nos faz capaz de ser chamados filhos de Deus. Olha só esse texto. Livro de João, capítulo 1, no verso de número 11. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que é salvação? Primeiro aspecto: salvação é ser filho de Deus. Salvação não é nascer da vontade da carne, não é nascer da vontade do sangue e nem dos homens. Salvação é nascer da vontade de Deus. Então, o primeiro aspecto é: me torno filho de Deus. O segundo aspecto da salvação é ser vivificado no Espírito. Então, nisso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, no verso de número 1 ao 5. Diz assim, Efésios 2, verso 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o segundo aspecto da salvação é: Ele vivificou o meu espírito juntamente com o Espírito de Cristo. Por quê? Porque o meu espírito estava morto, afogado em um mar de delitos e pecados, mas Ele vivificou, tornou a dar vida, tornou a dar luz ao meu espírito. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto da salvação é: a salvação é um dom de Deus. Efésios ainda, capítulo 2, e o verso de número 8. Diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação
além de me tornar filho de Deus, além de vivificar o meu espírito, o terceiro aspecto é um dom de Deus. Para confirmar isso, Romanos 6:23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação, o terceiro aspecto é dom de Deus. O quarto aspecto da salvação é que a salvação é a vida eterna. Perceba, a salvação não me dá a vida eterna. A salvação é a vida eterna. Isso fica muito claro quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu João, porque João vai enfatizar o seu ministério, o seu chamado na vida eterna. Então, João 3 e o verso 16, bastante conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, para confirmar isso, a salvação, o quarto aspecto dela é a vida eterna. João 3 e o verso de número 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 5,24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se o quarto aspecto é que a salvação é a vida eterna, logo eu posso pontuar o quinto aspecto, que se o quarto é a vida eterna, o quinto é livre. A salvação é a liberdade da condenação, ou seja, me torna livre da condenação do inferno. Olha só, o mesmo versículo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, vírgula, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, no aspecto ela é a vida eterna, pelo outro lado ela me livra da condenação do inferno. Para finalizar, o sexto aspecto da salvação é ser justificado por Cristo. Romanos 3:21.
Olha só. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, para todos os que para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, conheça os 6 aspectos da salvação: ser filho de Deus, ser justificado pelo Espírito, é um dom de Deus, é a vida eterna, ser livre da condenação do inferno e ser justificado gratuitamente por Cristo, por meio da fé. Deus abençoe a sua vida, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Fique com Deus.